Eu gosto da unção, eu sempre gostei, sempre estudei, sempre li sobre unção. E na verdade eu ouvi um profeta no passado falando que quanto mais você ouve e aprende sobre um assunto, mais aquele assunto, aquela coisa vai funcionar para você. Eu pensei, apaixonado pela unção, eu quero aprender tudo que tiver direito com relação a isso, e eu comecei a me jogar, sabe? Lendo os livros do Kenneth Hagin, do Benny Hinn, de outras pessoas, e aprendendo profundamente o assunto da unção, né? E aí, obviamente, depois orando, engrenando na oração em línguas, como a gente tem falado e falamos nos últimos 2 podcasts que fizemos juntos, né? E oração em línguas engrenando ali com jejum, a unção começou a se manifestar forte mesmo, fortemente mesmo, pastor. E tem sido uma bênção, porque coisas têm acontecido, como você disse. Essa unção, eu gosto de perguntar isso porque existe tamanha unção, vamos dizer, tem pessoas que têm mais unção do que outros. Vamos chamar de conseguir operar ou manifestar de um jeito maior, né? Então, assim, quanto mais você se consagra, né? Quanto mais você busca, mais unção vai operar através da sua vida. É mais ou menos assim. A unção, num todo, ela está disponível para todas as pessoas, porque o Espírito Santo que detém é dele a unção, ele é a unção. Então, o Espírito Santo tem toda a unção e ele habita em nós. Então, ele habita em nós com toda essa capacidade, esse poder, né? Só que para operar nisso, né? Você vê que não é automático, já que o Espírito Santo está dentro de nós, então a unção vai operar automaticamente em todo mundo. A gente já sabe que não é assim. Então, se não é assim, eu gosto de pensar dessa forma, se não é assim, nós temos que fazer algumas coisas para operar na unção, como Catherine Coleman sempre falou, pagar o preço, né? Benny Hinn também falava isso, sobre pagar o preço. E temos que pagar o preço. Agora, como pagar o preço? O que fazemos, né, para estar operando num nível maior da unção? E é aqui onde a gente pode entrar numa veia nesse sentido, pastor, porque vai ser gostoso demais poder falar sobre isso e fluir, né, nesse assunto da unção aí. É muito bom isso aí, como pagar o preço. Nós escutamos direto vários pastores, Benny Hinn, como Catherine Coleman, e outros falando, tem que ter um preço, tem um preço. Então, vamos saber, né? Você, ó, chegando aí, compartilha aí também o que você semeia, você colhe. Compartilha esse programa aí no Facebook, nos grupos do Facebook, no grupo do WhatsApp, no direct do Instagram, para mais pessoas aprender sobre unção, porque a unção você vai aprender aqui nesse programa, eu creio, com o pastor Edson, que vai destrava tudo. E qual seria esse preço? Então, vamos começar do começo, né? Em Hebreus, capítulo 1, versículo 9, né? Hebreus 1:9, esse é um versículo tirado do Velho Testamento e citado no Novo Testamento, que ele fala sobre Jesus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, de maneira diferenciada no caso, né? Então, assim, por que ele foi ungido? Jesus, no caso, está falando dele o texto, ele foi ungido com uma unção maior do que os teus companheiros, porque ele amou a justiça e ele aborreceu a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Então, um dos pontos é quando você ama a justiça e você aborrece a iniquidade, né? Tem que começar por aí, pastor. Tem que começar. Esse é o primeiro passo para a gente poder entrar nessa unção. Agora, tem outras coisas que fazemos, e nós chamamos isso de a consagração, né? E se dá como? Com oração, né? A oração que você faz, você pode fazer adoração pessoal, você pode orar muito tempo em línguas, e é sempre bom dizer que quanto mais tempo você passar orando, passar buscando a Deus, mais unção vai manifestar. E uma coisa que também deixa você muito sensível, né, para operar na unção é o jejum. Então, quando você une o jejum à oração, e pode ser a oração em línguas ou adoração pessoal, quando você une estar em jejum, né, orando, obviamente a unção tangível, e eu chamo assim porque eu aprendi com Kenneth Hagin através dos livros dele, né, sobre a unção tangível, é aquela unção que você pode senti-la, sabe?
E eu quero também falar um pouco disso hoje aqui, sobre essa unção que você pode sentir, você sente ela mesmo, você experimenta de um jeito, né? Então eu tenho experimentado nos últimos anos muito dessa unção tangível. Então, quando você leva uma vida de oração e de consagração, logo essa unção tangível vai se manifestar. E é interessante isso. Então, aquela pessoa que ora pouco, não jejua, mas quer a unção, fica difícil, né? Fica difícil. Lembra que nós falamos sobre pagar o preço? Essa pessoa não está pagando o preço. Que preço? É o preço de estar mais tempo com Deus, né? De estar mais tempo ali na presença dele. Nós podemos ainda avançar um pouco mais e dizer assim, ó, os anjos assistem à presença de Deus, eles estão ali na presença de Deus, né? E é interessante notar porque as pessoas, elas criticam não, esse cair, sabe, sobre o cair no espírito, elas falam que não é de Deus, né, pastor? Isso não é de Deus não, porque Deus não derruba ninguém, eles falam assim, né? Deus não derruba ninguém, e é verdade. Deus não derruba ninguém. E o ponto é que não é Deus que derruba as pessoas quando elas caem debaixo do poder. Aí as pessoas ficam até, mas então explica isso melhor. Eu vou explicar. Por exemplo, quando Daniel estava orando, jejuando e buscando a Deus, ele estava lá orando sobre a nação dele, né? Um anjo veio falar com ele, veio no 21º dia falar com ele, e esse anjo avisou que já tinha tentado chegar muito antes, desde o primeiro dia, mas chegou no 21º. Quando esse anjo chega, é interessante que a Bíblia diz que Daniel caiu com o rosto em terra, né? E o anjo falou com ele ali, não temas, e toda aquela conversa. Agora veja, por causa da presença de um anjo, Daniel não pôde ficar de pé, ele caiu prostrado, né? Então, por causa da presença de um anjo. Esse anjo, ele estava na onde? Na presença de Deus, né? Então, quando ele vem carregando essa atmosfera, essa presença, essa unção de Deus. Então, quando nós passamos tempo com Deus, nós estamos fazendo o quê? Assistindo diante de Deus, né? Contemplando diante de Deus, como diz o livro de Coríntios. Então, porque nós passamos tempo na presença de Deus, ali com Ele, e eu falo de uma presença manifesta, porque nós sabemos que Deus está em todos os lugares, mas essa presença dele não está manifestando em todos os lugares. Agora, quando nós porque nós queremos, nós começamos a passar tempo ali com Deus na presença dele, então nós pegamos dessa presença, dessa influência ou dessa unção, dessa glória. Então, obviamente, nós ficamos cheios dessa presença. E eu vou te contar, eu já vou ir adiante aqui e te contar uma coisa. Muitas e muitas e muitas vezes eu tenho chegado nos cultos, na igreja, ou na igreja minha que eu pastoreio, ou em outra igreja que eu visito para pregar. E eu tenho chegado debaixo de uma presença depois de estar no quarto por horas, orando em outras línguas, em consagração e jejum. Então eu chego nesses lugares com aquela unção tangível, sabe? Aquela unção, eu estou sentindo mesmo ela no meu corpo. E eu sinto ela ali. Só que quando eu chego, me aproximo de pessoas, elas começam a sentir a mesma coisa. Antes de eu subir lá para pregar. Antes de eu chegar lá, as pessoas que estão ali à minha volta, elas já começam a sentir aquilo. Por quê? Porque eu já estou debaixo daquela atmosfera, eu já estou debaixo daquela unção tangível, então as pessoas começam a sentir. E é algo real. Não é algo tipo, ai, que emoção. Não é sobre emoção, é sobre uma unção real, uma unção verdadeira. Então, quando eu começo a pregar lá, obviamente, nas palavras as pessoas já vão recebendo a unção. E depois a gente participa de grandes moveres do Espírito, pastor. Sabe? Onde você chega perto de pessoas, elas caem, o poder começa a se manifestar. E você sabe, a unção coletiva, que é junto, né, é sempre maior do que a unção individual. Então, quando eu chego na igreja, já debaixo de uma unção, né? Somando com a unção das pessoas que estão ali também, a unção sempre explode num nível maior, sabe? É sempre maior. Eu até gosto de falar também, pastor Edson, que quando a pessoa canta com unção é diferente. Quando a pessoa prega com unção é diferente. Quando a igreja está na unção é algo diferente. Porque tem muitos lugares que, infelizmente, não estamos vendo a manifestação da unção de Deus. E que essa unção pode fazer na vida da pessoa, da igreja, o que essa unção... Por se perguntar, vamos dizer, alguém perguntasse, mas qual seria o benefício dessa unção? O que significa essa unção? O que ela vai trazer de bom? Então, isso é importante, essa pergunta é boa,
né, necessária e importante da gente falar sobre ela. Em Isaías 10, 27, está escrito: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. E nós sabemos que gordura na Bíblia se refere ao óleo, que se refere à unção. Então, aqui diz que acontecerá naqueles dias que a carga será tirada do ombro e o jugo do pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Então, essa unção faz muitas coisas. Entre elas, isso aqui, ó, ela destrói jugos. Jugos do quê? Jugos de enfermidade, de tormentos, de perturbação, jugos financeiros. Então, existem vários tipos de jugo que o diabo tenta colocar na vida das pessoas e a unção vem para destruir isso. Ela não vem para quebrar jugo. Ela vem para destruir, sabe? Despedaçar. Porque quando você despedaça algo, não tem conserto mais. Quando você quebra, pode até consertar, né? Mas quando despedaça, acabou. Então, a unção vem para destruir, despedaçar todo jugo, e seja qual jugo for que estiver na vida de alguém, essa pessoa será liberta por causa da unção. Pastor, tem alguns que falam que sim, outros que não, é bem interessante isso. E eu até li o livro do Kenneth Hagin, acho que umas 3 vezes, um livro que eu até indico para quem quer ser usado em cura, A Unção da Cura, né? Que ele tem um livro muito bom, esse livro. E alguns falam, não existe unção de cura, não existe unção de libertação. Existe essa diferença da unção quando é uma unção para cura, quando é uma unção para libertação, quando é uma unção em outra área, financeiro. Existe essa diferença dessas manifestações da unção? O que eu acredito nesse sentido é que são comandos diferentes que Deus dá para aquela operação. Entende? Você de repente está debaixo de uma unção e o Senhor fala: eu quero operar a cura agora. Então a gente chama isso de unção da cura ou para a cura, né? Então aí vem uma unção e ele fala: eu quero que você opere nessa área agora. Então nós chamaríamos aquilo de unção para aquela coisa manifestar, né? Então no caso da unção da cura, quando o Senhor dá um comando para você: agora ora sobre cura, porque essa é a unção que vai operar a cura. Nós chamamos isso de unção da cura. Então é nesse sentido que eu acredito que se pode nomear cada unção, né? Mas é nesse sentido, porque na verdade o que o texto diz é que o jugo será despedaçado por causa da unção. Mas quando você segue um comando de Deus vindo por inspiração, né? É por isso nós chamamos aquele comando e determinamos que aquela unção é para aquilo, para aquele propósito. É por isso que falamos assim. É o que eu acredito, tá, pastor? Sim, sim. Vamos dizer, Deus dá o comando, agora vai operar a libertação e aquela unção se manifesta específico por libertação. Entendi. E qual foi a maior manifestações ou você pode falar 1, 2, 3, qual foi a que você mesmo foi impactado? Porque às vezes Deus opera e a pessoa mesmo que tá, o ministro mesmo fica às vezes impactado com aquilo que Deus está fazendo. Sim, é muito legal quando você consegue ver alguns milagres instantâneos, né? Aqueles que você, por exemplo, teve pessoas, mais de uma, inclusive tem no meu canal no YouTube e no Instagram também, no meu Instagram, Edson Conceição 77. O Instagram é Edson Conceição 77 Isso. E no YouTube? E no YouTube é Edson Conceição Oficial. No YouTube. Então, tem nas minhas redes perna crescendo. Então, nitidamente eu fui orar por uma mulher em Vinhedo que a perna era muita diferença, pastor. Ela colocava um calçado com um salto em um e no outro não. Era muita diferença. Inclusive, depois ela escreveu, acho que foi no Facebook, faz algum tempo isso, ela escreveu no Facebook testemunhando que ela não conseguia brincar com as crianças dela. E depois daquela cura que a perna dela cresceu, ela podia correr e brincar com as crianças, sabe? Então, aquilo foi algo chocante. Eu já tive algumas curas nesse sentido de perna crescer assim, mas o que foi maior para mim, né? Eu falo de maneira natural isso, foi quando uma criança, uma adolescente, pré-adolescente, ela não podia andar, ela carregava 2 muletas e as pernas arrastavam, sabe? As pernas dela arrastavam. E aí eu me lembro que eu estava orando por pessoas e um dos meus ajudantes, o Jean, ele me chamou e falou: pastor, aquela mocinha quer que você ore por ela.
Eu falei, traga ela aqui. Ele disse, não, pastor, ela não pode andar. Aí eu fui até ela. E eu fui até lá e ela não podia andar. E eu agachei na frente dela, perguntei para a mãe que estava do lado qual era o problema que ela tinha sofrido e tudo, né? E aí eu falei para ela que o Papai do Céu queria curar ela, que ele ia curar, se ela acreditava. Ela disse que sim, né? Eu peguei as duas pernas dela, estiquei, levantei enquanto ela estava sentada, orei e eu me lembro, pastor, as pernas dela tremeram na minha mão, debaixo do poder de Deus, sabe? Então ela tremeu assim e eu orei ali, eu coloquei a perna dela no chão, e eu disse, vamos andar? Ela disse, vamos. Eu peguei nas duas mãos dela, levantei, né? E a gente saiu caminhando, a igreja explodiu de alegria, pastor. Foi algo assim, tipo, você me perguntou, né? Qual foi assim a mais marcante? Essa foi a mais marcante. Essa foi demais para mim. Ela andando comigo na frente da igreja, a igreja gritando. Eu tive que acalmar eles, sabe? Pedir para eles acalmar um pouco para eu poder conversar com eles e ver o que estava acontecendo, porque eu nunca vi aquela menina não andar. Eu não sabia, eles sabiam, né? Porque eu não tinha visto aquela menina antes. Depois disso eu a vi. Mas antes disso eu não a tinha visto. Então, agora ela andando ali no meio de todo mundo, aquilo para mim foi marcante. Essa cena não sai da minha cabeça. Foi maravilhoso, viu? Eita glória, isso é muito bonito. Quando Deus opera assim. E eu creio que Deus quer tocar você com essa unção. No final, no momento aqui, o pastor Edson pode orar e muita gente online estão recebendo unção, estão sendo ativados. Então, não esqueça de dar o like, também ajuda aí compartilhando. Pastor, Deus tem usado você, já tem uma unção muito forte operando na vida do pastor. Então, já chegou no limite máximo. Não, a gente nunca chegará, nunca chegaremos no limite máximo. E de fato que eu tenho muita fome, viu? Eu tenho muita fome e eu quero sempre mais, porque, aliás, tem muito ainda para alcançar. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth. Ele diz assim: a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeita. Então, era o lema dele e é o meu lema também. Então, eu só me sentirei satisfeito com a minha insatisfação. E ela precisa ser sempre, né, satisfeita. E quando isso termina? Não termina, porque Deus tem muito. Deus tem muito. E deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu tenho expectativa de que o último avivamento, o grande e último avivamento, está bem pertinho, né, que antecederá a volta de Jesus, né? E nesse avivamento, coisas grandes, maiores até do que Atos dos Apóstolos, Atos 2, maior do que na Rua Azusa e maior do que todos os avivamentos que já aconteceu, né? Vai acontecer nos nossos dias, num nível tão grande. Então, a minha expectativa para o avivamento, para um grande avivamento, está nesse nível de que será algo muito grande e de que Deus fará coisas e milhões e milhões e milhões de pessoas se converterão por causa da operação de Deus na terra nesses últimos dias. Amém, amém. Eu